minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento, obviamente, o Dr. António Vitorino e começaria a benefício de quem nos ouve, mas também a benefício da própria Comissão, por colocar uma questão de enquadramento, Sr. Doutor, que se prende com o seguinte. Uma das questões, ou se quiser, uma das pré-questões que se coloca quando se aborda este tema, ou pelo menos a partir do cidadão comum, é: Portugal precisa ou não precisa de submarinos? Precisava ou não precisava de submarinos? E porquê é que Portugal precisa de gastar ou não dinheiro em submarinos? E, portanto, sem prejuízo da opinião de cada uma das pessoas ouvidas, a opinião do Sr. Doutor não é menos relevante, muito pelo contrário, pelas superiores responsabilidades que assumiu, e, portanto, pediram um comentário sobre se partilha da opinião que Portugal necessita e porque é que necessita de submarinos, e se calhar Portugal muito mais do que outros países, mesmo países europeus. Segundo, e ainda dentro desta primeira pergunta, para depois fazermos aqui pergunta-resposta, presumo que é assim que está estabelecido, era perguntar-lhe se partilha da opinião de que em 83, 85, 87, neste período em que estava em vigor a Lei de Programação Militar, que Vossa Excelência encarregue de rever, entendeu, pelo que eu percebi, corrigir-me-á se não for assim, entendeu não rever ou pelo menos infletir nos seus elementos mais relevantes, existia ou não um larguíssimo consenso, quer do ponto de vista das chefias militares, mas também do ponto de vista político, quanto à necessidade desta modernização e à necessidade da aquisição destes equipamentos. E digo isto na medida em que assistimos durante este período, ou pelo menos durante este período, a mudanças sensíveis, nomeadamente de governo ou de forças políticas que o lideravam. E, portanto, a questão é, primeiro, da necessidade, se partilha da importância da necessidade de Portugal ter submarinos, e segundo, se partilha também de que existia, não na opinião pública, certamente, mas garantidamente nos dirigentes políticos e nas chefias militares, um largo consenso quanto à necessidade de realizar esta modernização por esta via. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Eu creio que, tal como eu disse na minha intervenção inicial, a mudança de paradigma verifica-se em 93. Até 93, a regra era a modernização dos submarinos existentes, da classe Albacora, salvo erro, e a partir de 93 inscreve-se um programa de modernização dos submarinos, na segunda Lei de Programação Militar, que depois é objeto de uma diretiva ministerial de execução da Lei de Programação Militar, e que estabelece como prioridade a questão da substituição da capacidade submarina. Se quiser, do ponto de vista político, a opção que estava em cima da mesa era esta. Havia um prazo limite de validade e de capacidade de manutenção dos submarinos existentes. E, portanto, a escolha era esta. Ou se procedia atempadamente à substituição e se mantinha uma capacidade submarina em Portugal, ou abdicávamos de ter capacidade submarina. E era a escolha política. Mas essa escolha política foi dirimida em 93 e eu não a alterei em 97. No sentido de que era de manter a capacidade submarina. Se quiser, sobre o debate estratégico, isso aí há várias opiniões. Do ponto de vista de consenso político, eu creio que basta ver as votações nesta Assembleia da República das leis de programação militar à época para responder à sua pergunta. Quanto à questão de consenso militar, aí o Sr. Deputado perdoar-me-á que eu não entro em grandes pormenores, mas há sempre uma dimensão de competição nos equipamentos dentre os três ramos das Forças Armadas. E, portanto, e como os recursos são escassos, é evidente que um equipamento com as características dos submarinos e com o custo associado, não se pode dizer que seja exatamente o cúmulo da popularidade junto dos outros ramos das Forças Armadas, porquanto implica, obviamente, fazer escolhas. E considerando o universo escasso dos recursos. Enfim, toda a gente conhece
a controvérsia, não lhe chamo polémica, mas digo, as divergências que existem, por exemplo, da parte do general Loureiro dos Santos, que sempre achou que a decisão de comprar submarinos era uma decisão errada, e, portanto, não lhe esconderei que a opinião do ex-general Loureiro dos Santos, de alguma forma, encontrava respaldo no ramo a que ele pertence, no Exército. Agora, uma coisa é o debate sobre a valia estratégica dos submarinos, outra coisa depois é a disputa de recursos escassos entre os ramos das Forças Armadas. Obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado. Sr. Doutor, em 95 é definido este despacho conjunto como prioridade prosseguir este programa. Vossa Excelência prossegue, até porque referiu aqui, tínhamos aqui um problema de timing, ou seja, existia o risco de obsolescência, se eu bem percebi, dos próprios submarinos à disposição da Armada e urgia encontrar uma solução. Tem ideia, se é que nos pode dizer, de que meios financeiros é que o Estado português teria que se dotar e se eles existiam? Sr. Deputado. Em relação ao despacho conjunto do Dr. Figueiredo Lopes e do engenheiro Mira Amaral, ele foi executado já também durante o período de vigência do governo de que eu fui responsável. Não escondo que a questão do período útil de vida de um equipamento deste género é sempre suscetível de várias interpretações. Havia 3 submarinos, salvo erro, na altura, e, segundo o que me diz a minha memória, um deles já não estava operacional porque estava a ser utilizado como, digamos assim, fonte de fornecimento de peças para os outros 2. Havia, portanto, uma redução da capacidade e esse tipo de utilização, o que obviamente introduz um fator de incerteza sobre o prazo máximo de vida útil de um equipamento. Nós não sabemos, não é? O que era claro, isso sim, no meu tempo já era claro, era que as operações de manutenção asseguradas pelo fabricante iriam ser desativadas a um prazo de vista. E, portanto, havia aí um problema sério em relação à garantia da operacionalidade dos submarinos. Quanto aos meios financeiros, o Sr. Deputado conhece melhor do que eu como é que as verbas são inscritas na Lei de Programação Militar. São muitas vezes programas plurianuais, onde se inscreve à cabeça uma verba para garantir a existência do programa, utilizando linguagem aeronáutica, para garantir o slot do programa, mas o escalonamento da despesa no tempo é feito ao longo de vários anos. E no caso dos submarinos, era difícil calcular à cabeça qual era o dispêndio total que um tal equipamento iria envolver, em virtude das várias questões em aberto. Olha, desde logo, novos ou usados. Só isso introduz um diferencial de custo relevante. Em segundo lugar, 3 ou 2, que era outra das questões que estava em aberto. E, aliás, se a memória me não trai neste ponto, o concurso foi aberto com essa hipótese, portanto não havia sequer um número muito fechado quanto à quantidade de submarinos que estavam em questão. Em terceiro lugar, o próprio custo. O custo era difícil de determinar à cabeça, na medida em que havia várias opções a tomar. Recordo-me das discussões nesse tempo. O tipo de motor. Bom, não estava em causa comparar submarinos nucleares, como é evidente, para um país como Portugal, mas havia várias modalidades de motor que tinham implicações no grau de profundidade que o submarino podia atingir, na velocidade que poderia atingir, até na capacidade, diga-se de passagem, o número de homens e o tipo de operações que podia desempenhar. Mas havia vários tipos de motores, porque nem sempre
O submarino não é, tanto quanto eu consigo perceber, como leigo nessa matéria, não é um produto acabado. Mal a comparado, é composto de componentes, não é? Por exemplo, uma questão relevante era saber o tipo de armamento. O tipo de armamento tem muita influência no custo global do aparelho. Os tipos de torpedos, exige uma instalação específica para comportar os torpedos, enfim, não vou entrar por esse debate, mas isso também teria uma influência grande no custo. E depois, last but not least, essa decisão eu nunca a tomei, mas estava em cima da mesa a questão, saber qual era a modalidade de aquisição. Porque uma coisa é a aquisição firme, outra coisa é um modelo de locação operacional, outra coisa é negociar com o próprio fornecedor as condições de pagamento, que são muito importantes. Portanto, nós já focámos na pergunta que o Sr. Deputado João Ramos fez, a questão das contrapartidas, mas há uma outra dimensão importante no preço, que são as condições de pagamento, as modalidades de pagamento. E isso, obviamente, só pode ser objeto de uma negociação quando se está perante a necessidade de fechar um contrato. Isso já está tudo para além do meu período de vigência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Doutor, se eu bem entendi, e espero não ter entendido mal, a disparidade de valores tinha tantas variáveis que seria difícil dizer quanto é que era necessário, se existia ou não existia. Sabia-se é que entre muito e muitíssimo seria, presumo. Seria sempre caro. Entre muito e muitíssimo. Na preparação do concurso, que vai ser lançado logo no início de 98, portanto pouco tempo depois do Sr. Doutor deixar o exercício de funções, pergunto-lhe, nesta preparação, porque a preparação poderia dizer que ocorreu durante o período em que exerceu funções como Ministro, que entidades é que estiveram envolvidas na preparação deste concurso? Falou há pouco, obviamente, de uma espécie de liderança do Estado-Maior da Armada, mas que outras entidades, eventualmente, é que foram chamadas a participar na definição de condições técnicas, condições de aquisição e este conjunto de coisas que nos referiu e outras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Durante o período em que eu estive no Ministério da Defesa, havia um grupo de trabalho na Armada, havia uma coordenação a nível da Direção-Geral de Armamento, e a parte procedimental era tratada pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. E, como lhe disse, foram estas as entidades envolvidas na preparação do processo dos submarinos. Obrigado. Muito obrigado. Nessa altura estava previsto, e eu presumo que já foi abordado o tema, mas eu gostava de esclarecer, estava previsto no modelo possível de aquisição a existência de contrapartidas, de que tipo de contrapartidas, e também perguntar-lhe se tem conhecimento, se nessa altura este modelo, que era o modelo que passava pela existência de contrapartidas, era o modelo original inventado pelos portugueses, ou era um modelo relativamente comum noutras paragens e noutras aquisições deste tipo de equipamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor. Eu não tive que me recordo, não tive nenhum envolvimento na questão das contrapartidas. Mas o modelo era comum. Era comum. E como eu há pouco lhe chamei a atenção, eu acho que houve uma mudança de paradigma. Mas, à época, o paradigma dominante, não apenas, aliás, na área da defesa, para grandes concursos de public procurement, digamos assim, o modelo vigente à época era o de contrapartidas. Sr. Deputado, pode prosseguir. Sr. Presidente, também formulou a última questão, e que é a seguinte. Se eu bem percebi também daquilo que fui lendo e tentando estudar deste assunto, existia a convicção da parte do Sr. Doutor de que em 97 seria possível, em tempo útil, e até atenta à urgência de reequipar a Armada, existia a possibilidade de, em 97, realizar os procedimentos concursais necessários, por forma a que em 2001 fosse possível nós termos à disposição da Armada estes submarinos. Dito de outra forma, era convicção do Sr. de que o seu governo ou o governo que lhe sucedesse, no espaço de 3 anos, conseguiria iniciar e fechar este processo, por forma que em 2001 houvesse submarinos. Foi assim? Muito
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder. Sr. Deputado, não percebi a questão da referência a 2001, devo confessar. Porquê 2001? Sr. Deputado. O senhor vai me perdoar, permita-me por um segundo que o cite. Estou a ler o Diário da Assembleia da República, em que Vossa Excelência, numa intervenção, refere exatamente a que é imprescindível possa entrar em operação no ano 2001 sem que haja perda de capacidade submarina. Isto, estamos em março de 97, são declarações prestadas à Assembleia da República, foi aí que eu as retirei, espero com fidelidade. Obrigado. Não duvido. Obrigado, Sr. Não duvido. Aliás, como quem não se repete contradiz-se, eu só me... eu só me posso repetir. Não, vamos ver. Como deve calcular, se eu citei essa data, foi porque era essa a data que, à época, a Armada dizia que constituía o prazo limite de vida útil dos submarinos. O que, aliás, como sabe, verificou-se não ser exato. Porque os submarinos Albacora passaram para além da Taprobana, passaram para além de 2001. Portanto, mais do que as datas, o racional da minha posição era dizer, é preciso evitar uma solução de continuidade, isto é preciso impedir que haja perda da capacidade submarina. E, portanto, é preciso garantir que novos meios operacionais estejam disponíveis quando chegar ao termo de vida útil, quando chegarem ao termo de vida útil, os atuais submarinos. 2001 terá sido, penso eu, a data que o Estado-Maior da Armada tinha prefixado como prazo limite de vida útil dos submarinos Albacora. Por acaso até subsistiram, e eu acho que os submarinos novos chegaram há poucos anos, não é? Há 3 anos, ou coisa assim do género, não? Em 2010, e portanto foi possível a Armada não perder a capacidade submarina, embora os novos submarinos só tenham chegado, pelos vistos, 9 anos depois da data que estava aí prevista. Sr. Deputado, mais uma pergunta, dispõe de tempo ainda. No esclarecimento último, ainda dentro disto, sem prejuízo daquilo que a Armada afirmava ser a data limite, que percebemos depois que era relativamente relativa, a verdade é que era convicção do Sr. Ministro, do Sr. Doutor, era convicção do Sr. Doutor, à data, face aos elementos que expunha e àquilo que lhe diziam os serviços técnicos, de que seria possível montar e terminar o processo concursal por forma de, em 3 anos, o Governo ter fechado o assunto em 2001. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. A resposta é sim, no sentido de que, embora eu tenha consciência, como disse há pouco, que, pelo meu lado, ao ter mantido em paralelo as duas hipóteses, submarinos novos ou submarinos usados, isso introduziria provavelmente um fator de complexidade acrescida na análise das propostas, mas eu sempre entendi que era vantajoso para o Estado português manter essas duas hipóteses alternativas. Quanto à organização do concurso propriamente dito, isso já não foi feito por mim, já foi feito pelo meu sucessor, pelo professor Veiga Simão.